Candidato, o senhor está apoiando na eleição presidencial, Henrique Meirelles é do seu partido, mas pelas pesquisas que a gente tem visto essa semana, a eleição afunilou, tendência forte de um segundo turno entre Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad. Se isso se confirmar, o senhor pensa em se posicionar ou fica neutro? Não, eu não ficarei neutro em hipótese nenhuma e não há hipótese de eu apoiar o candidato do PT e o meu apoio será para Jair Bolsonaro. Na área federal, na realidade, pode haver até uma mudança e, vamos dizer, há uma possibilidade até de primeiro turno, né? E o que seria também bom para o Brasil e aí não correria o risco de segundo turno. Agora, candidato, ele é líder nas pesquisas, porém tem alto índice de rejeição. Isso não preocupa o senhor também? Quando eu falei que uma vitória do Jair Bolsonaro no primeiro turno seria bom para o Brasil, não correndo risco no segundo turno, esse risco seria mais no segundo turno. Mas eu quero lembrar que o candidato do PT também tem alto índice de rejeição. E, aliás, muito semelhantes os dois índices. Então, eu acho que um neutraliza o outro, né? Não seria ruim que ele fosse presidente, Jair Bolsonaro? Uma vitória no primeiro turno, não sei o que você perguntou. Uma vitória no primeiro turno? Olha, eu creio que para o Brasil não. Seria bom. Seria bom porque definiria já uma situação que, num segundo turno, se correria um risco de qualquer outro resultado. E no primeiro turno já resolveria de uma vez isso aí, não é? O risco é o PT ganhar. Seria um risco o PT ganhar. O PT já teve a oportunidade e nós já vimos o resultado. Então, nesse momento, eu creio que o que o Brasil está precisando é um governo diferente. É um governo com seriedade absoluta, sem corrupção de nenhum tipo, que realmente pensa no Brasil. Da mesma forma que eu não aceitei nenhum tipo de coligação para estar totalmente desimpedido de montar um governo de pessoas sérias, competentes, o Bolsonaro também não aceitou nenhum tipo de coligação e está com a mesma liberdade. Então, nesse sentido, eu vejo que há condição. Quando você monta uma equipe séria de gente competente, a ideia, a possibilidade de resultado concreto é bom. Ele tem como prioridade educação, segurança, tem falado sobre isso. São as minhas prioridades também, educação, segurança, de enfim, cuidar da população. De verdade. Então, nas questões econômicas também, o que ele defende está na linha que eu defendo, né? De menos Estado, de uma economia liberal, enfim. Então, na minha opinião, como vocês perguntaram, eu creio que, eu não tenho dúvida nenhuma que num segundo turno, entre o PT e o Bolsonaro, eu apoiarei o Bolsonaro. Agora, eu sinto que há sim uma possibilidade de primeiro turno e talvez seja bom para o Brasil isso, porque aí não se corre risco de um segundo turno, né? Mas o senhor segue trabalhando pelo Henrique Meirelles até domingo? Eu sigo, como eu tenho reiteradamente falado, né? Mas considerando a situação que vocês colocam desse cenário entre o PT e o Bolsonaro e considerando a minha linha, a minha visão econômica e a mesma que tem sido defendida pelo Bolsonaro, considerando a prioridade que eu dou à educação, à segurança, à saúde que ele tem dado também, eu não tenho dúvida que no segundo turno eu apoiaria ele e se der um resultado num primeiro turno, eu vejo com bons olhos. Se acontecer isso, pelo menos define essa situação e o Brasil não correria risco num segundo turno. Outro candidato já fez essa sinalização também ao Bolsonaro, agora nos últimos dias. Por que o senhor está fazendo essa sinalização agora, nesse momento? Não, eu acho que você não está entendendo. Eu não estou fazendo sinalização, estou dando uma posição concreta. Eu não estou sinalizando nada. Eu estou falando claro que me foi perguntado entre o candidato do PT ou Jair Bolsonaro no segundo turno, qual seria o meu apoio, e eu deixei claro. Se esse for o cenário do segundo turno, meu apoio é para Jair Bolsonaro. E também, como há uma possibilidade de primeiro turno, se isso acontecer, é positivo para o Brasil, porque já define essa situação. Então, não tem nada a ver com o candidato nenhum, estou dando uma posição nossa. Obrigado, viu, professor? Obrigado.